o recuo do governo em alguns pontos da reforma previdenciária pode representar uma redução de quase 20% da economia prevista inicialmente com as alterações das regras para a Previdência. O governo projetava o seguinte, uma economia de 680 bilhões de reais. No entanto, os recursos, a Casa Civil recalculou a economia e concluiu que ela pode diminuir, no período de 10 anos, em cerca de 115 milhões de reais. Segundo o relator da reforma da Previdência, Arthur Maia, serão feitas mudanças nas regras que tratam da idade dos trabalhadores com direito àquela transição. E também o pessoal da Previdência Rural. E mais pensões e aposentadorias especiais. E mais benefícios de prestação continuada. Tanta coisa. Você está lembrado que nós temos uma série aqui de 10 programas, de 15 minutos, lembra ou não? Com 2 pessoas discutindo ponto a ponto, que é muita coisa, e aí a gente acaba fazendo confusão. Tá certo? Então, para a gente entender. Vamos então ao nosso assunto de hoje. O nosso convidado, que é o economista Juan Jensen, sócio da 4E Consultoria, está aqui conosco. Ele é professor também do INSPER. Juan, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, obrigado. Bom. Me diz uma coisa. Se não tiver reforma na Previdência, o que acontece? Ou não deu e tal, o que vai acontecer com as finanças do país? Vai ser o caos. Vai ser o caos? Vai ser o caos. A gente tem que lembrar que teve uma melhora grande nos últimos meses em relação à apreciação do câmbio, né? O real apreciou, a bolsa subiu, as coisas começaram a caminhar, tem uma expectativa de que o crescimento econômico vai vir, confiança subiu, tudo nessa expectativa de que você vai conseguir arrumar as contas públicas. Né? Você teve a aprovação da PEC do teto no ano passado, né? Que coloca um limite para o gasto público. Agora, se não reformar a Previdência, implica que você não consegue cumprir com essa restrição que você colocou ao gasto público. Por quê? Porque a situação previdenciária atual, as regras atuais, com o envelhecimento da população, torna o crescimento desse gasto quase que insustentável. E aí você tem que ou reduzir outro tipo de gasto, que é muito difícil, ou aumentar impostos que já estão num nível muito elevado. Então, o governo nem tem trabalhado com essa hipótese de não aprovar a reforma, até por isso tem essa flexibilização, porque o ambiente no Congresso não está bom e a população, na verdade, não quer reforma nenhuma. Bom, então quer dizer o seguinte, se não tiver reforma, o país quebra? O país não quebra, mas a gente vai ter que resolver o problema de outra forma. Né? Como assim de outra forma? Aumentar imposto? Aumentar imposto seria uma solução, ou seja, você tem uma situação hoje em que a situação fiscal do governo, ou as contas públicas, é igual a conta de qualquer família. Né? Então, você tem receita de um lado, despesa do outro, e se a conta não fecha, tem que pegar emprestado. Então, posso entender que hoje está se gastando mais do que se arrecada? Hoje se gasta mais do que se arrecada, tem uma perspectiva, no fundo, assim, é uma família que está vendo os filhos crescer, tem que matricular o filho na escola, tem que pagar a faculdade, tem que comprar comida, a mulher está grávida, os gastos, olha para frente, os gastos estão numa trajetória de crescimento. Se você não ajustar, se você não racionalizar e não usar melhor os seus recursos, não tem como, a família Agora, quebra. Como é que vai se convencer a população? Porque é muito mais fácil dizer, olha, não vamos reformar coisa nenhuma, porque nós estamos aqui com direito adquirido. Vocês querem tirar dos trabalhadores, por que não tira dos banqueiros, sei lá de quem? A reforma hoje, fazer uma reforma da Previdência hoje, implica preservar quem já está aposentado. Esse vai continuar recebendo a sua aposentadoria. Não vai mexer nessa turma? Não vai mexer. Tá. Preservar quem já tem o direito à aposentadoria e vai mexer em quem ainda não se aposentou. A verdade é que o brasileiro se aposenta muito jovem. Começa a trabalhar cedo, mas na média se aposenta muito jovem e recebe o benefício por muito tempo. A conta não fecha. Então, a reforma é para conta... Em alguns casos, ele recebe mais do que contribuiu? Em muitos casos, recebe mais. Em muitos casos, recebe mais do que contribuiu. E qual que é o problema? O Brasil ainda é um país jovem. Temos poucos idosos e poucos aposentados. A pirâmide populacional, né, dado que as famílias estão tendo menor quantidade de filhos, implica que no futuro vão haver mais idosos e menos jovens trabalhando e contribuindo. A conta não fecha. Não fazer a reforma da Previdência hoje implica deixar um custo excessivo aos jovens e crianças de hoje. Agora, vamos por hipótese, não aprovou a reforma da Previdência. Qual é o impacto que isso vai ter nos investidores, no mercado, no banco, na bolsa, no dólar? O que vai acontecer? Bom, a bolsa cai,
Bolsa cai. O real se deprecia. Quer dizer, o dólar vai ficar mais caro? Vai ficar mais caro. Vamos voltar a ter cotação de 4,20, como já tivemos alguns meses atrás, ou mais. Os investimentos se retraem, a confiança cai. Vamos voltar a ter uma perspectiva ruim de atividade econômica. O desemprego que já está alto, né? Atingiu 13,2 no último indicador. 13 milhões. Vai subir para 14, 15, 16 milhões. Ou seja, o quadro econômico, se não aprovar uma reforma da Previdência robusta, vai piorar sensivelmente. E a dívida pública, o que aconteceria com ela? A dívida pública que já está numa trajetória crescente. E a reforma é justamente para você inverter essa trajetória, e não é inverter agora, ou seja, se tudo der certo no campo fiscal, a gente deixa de ter déficit primário, que é esse ponto de receita está abaixo do gasto, né? Então o gasto está aqui, a receita está aqui embaixo. Sim. As melhores expectativas são de você reverter isso ou zerar isso num prazo de 4 a 5 anos. Quer dizer, então no prazo de 4 ou 5 anos a gente continuaria se endividando. Exatamente. Se fosse aprovada... Se aprovada a reforma da Previdência. Caso não seja aprovado, o que acontece? Não seja aprovado, você não tem perspectiva dessa melhora, dessa recomposição. Aí você tem que resolver de outra forma. Ou você dá o calote. Calote na dívida interna? O governo não paga, mas isso está meio fora de questão. Ou você resolve o problema de outra forma. Uma das formas mais fáceis seria emitir moeda. O governo tem uma máquina que imprime moeda. Então, fabricar dinheiro. Fabricar dinheiro. Qual que é o custo disso? Gerar inflação. É algo que o brasileiro não quer. Então, a gente tem 3 soluções. Ou corrige a situação das contas públicas de fazer a receita ficar acima da despesa, e para isso tem que conter despesa, ou dá calote, ou imprime moeda e isso gera inflação. Não tem outra saída. O que aconteceria com a taxa de juros que está caindo aos pouquinhos? Pararia de cair. Um dos pontos do Banco Central está podendo reduzir a taxa de juros hoje, e a perspectiva de que isso possa gerar um efeito positivo, sobretudo no segundo semestre desse ano e em 2018, esse processo seria certamente interrompido. Um dos fatores que tem permitido o Banco Central reduzir a taxa de juros é o avanço das medidas fiscais no Congresso, e entre essas medidas que estão na pauta próxima é a reforma da Previdência. Então, não passar uma reforma da Previdência robusta, em linha com o que o governo gostaria de passar, implica que o espaço para reduzir taxa de juros vai ficar reduzido e esse processo vai se interromper mais precocemente. Bom, diante desse noticiário desfavorável à reforma da Previdência, o Estadão está publicando, inclusive, lá um ranking. Sim. Lá. O Banco Central vai se reunir quando agora? Na próxima semana? Na próxima semana. Próxima semana. Um noticiário desse chega vamos dizer assim, a fazer com que o banco pense 2 vezes? Não, para esta decisão Para essa não. Para essa não, o Banco Central... Vai cair o quê? Vai cair mais um ponto? Mais um ponto percentual. O Banco Central já sinalizou, o quadro inflacionário está muito favorável, né? A inflação tem recuado. Daria até para reduzir mais. Mas o Banco Central vai com calma e vai tateando, né? Ele vai vendo qual que é a taxa de fato que ele pode chegar. Certamente para essa reunião é um ponto, mas isso pode, ou seja, uma não aprovação da reforma, que não vai se saber até maio, junho, ou seja, em que pé que a gente está, se não aprovar ou se aprovar uma reforma fraca, né, tirando e cedendo em vários pontos, implicaria uma redução de juros que vai ser menor do que o mercado hoje tem projetado. Gentilmente, o economista Juan Jensen está aqui conosco. Juan, essa reforma que nós estamos propondo aqui é tão profunda como aquela que ocorreu na Grécia, que a gente noticiou, o pessoal foi para a rua, teve pancadaria, quebra-pau e tal, porque o pessoal não queria de jeito nenhum, e acabou sendo feita por um governo de esquerda, para minha surpresa. Não, na verdade a nossa reforma é muito mais leve, né? A gente está reformando antes que o problema se aprofunde. Como aconteceu na Grécia. Na Grécia você cortou a aposentadoria do que já estava aposentado. Então, olha, você está recebendo R$2.000 de aposentadoria, olha, a partir de agora vai ser só R$1.000. Putz, exatamente. Na Grécia foi assim, você cortou o benefício que já estava em vigor. Não é isso que está propondo aqui. Não é isso que o governo está propondo. O que o governo está propondo... O governo está comunicando também muito mal. Eu não consigo... Está comunicando mal. Está muito comunicando mal, porque eu acho que essas coisas têm que ser comunicadas de um jeito para a gente poder entender, né? Está comunicando mal
Tem também alguns atores, né, que têm tido um trabalho de comunicação e tem algumas inverdades sendo propagadas, sobretudo via Facebook, Twitter, etc. e tal. E o governo não tem conseguido reagir à altura e não tem conseguido comunicar, né? O governo veio comunicar dizendo, olha, se não reformar a Previdência vai perder o Bolsa Família. Não é por aí que tem que ser a comunicação do governo, né? Claro. O governo tem que mostrar o problema, o brasileiro se aposenta cedo. E chamar as pessoas à razão, né? Exatamente. Mostrar a razão, olha, tá, qualquer um que fizer conta, assim, 2 mais 2 é igual a 4 e ponto, não tem dinheiro, ou você mantém o sistema atual, e isso implica cortar algumas outras coisas ou subir imposto, enfim, a conta não fecha. Como a conta não fecha, tem que reformar. E o brasileiro aceita trabalhar mais, o brasileiro aposenta cedo. Então, assim, não tem nenhum problema hoje um jovem, uma pessoa de 40 anos, dizer, olha, você vai trabalhar até 65, não tem problema nenhum. Ele não tem a perspectiva, e muitos que se aposentam aos 50, 55, continuam trabalhando, continuam trabalhando. Então, assim, não é certo o cara acumular um benefício pago pelo Estado e continuar tendo salário, ou seja, vai continuar trabalhando, continua contribuindo, se aposenta mais tarde e deixa o sistema financeiramente sustentável. Juan, muito obrigado, muito claro, muito didático, muito grato. Boa noite, um abraço. Obrigado. Bom, o economista Juan Jensen, conversando aqui conosco, acho que ficou muito claro, muito didático. E eu não sabia dessa informação, eu não sabia uma porção de coisas que ele falou aqui. Mas agora eu estou melhor informado, né? Essa história da Grécia que cortou a aposentadoria, que o cidadão recebia 2, passou a receber 1. Olha que o negócio lá foi brabo. Já já a gente volta.